o esforço da palavra de Deus, ela não é para a minha salvação, mas ela é para a minha santificação. Se eu for santo, então eu sou salvo. Então a palavra não vem para me salvar, ela vem para me santificar. Guarda isso, pessoal. Se eu for santo, então eu serei salvo, mas eu nunca serei salvo sem ser santo. Ser santo não quer dizer que eu sou perfeito, mas o Senhor está olhando um coração perfeito, um coração que quer agradar, porque nós não somos salvos pelas nossas atitudes, pelas nossas obras. A palavra é muito clara, não é uma interpretação, está escrito assim, que nós somos salvos pela graça, somos salvos pela fé e não pelas obras. Graças a Deus, é um prazer estar aqui mais uma vez nessa manhã com você, começando bem o nosso dia, nosso projeto Casa Firme. Graças a Deus, é um prazer estar aqui, ter você aqui comigo no nosso culto para o homem forte, né? Nesse projeto abençoado aí de 25 horas de oração. Então, que você tenha aí um dia muito poderoso, muito abençoado, cheio do Espírito Santo, conduzindo a sua vida, em nome de Jesus. E, é claro, vamos abrir esse trabalho poderoso, consagrando ao Senhor como sempre. Tudo tem que ser assim. Como a gente já falou, né? O Senhor disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, tudo deve começar com o Senhor e permanecer com Ele. Amém? Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor amado, mais uma vez, com muita alegria, Senhor, dando início a mais um dia, Senhor. Mais um dia, o dia que se chama hoje, o dia especialmente preparado pelo Senhor, o dia onde nós devemos nos alegrar, nos regozijar no Senhor. Então são presentes, meu Pai, porque é o que nós sempre falamos. Se estamos aqui, é porque nós temos milhares de motivos de gratidão, Senhor. Milhares de motivos de gratidão, de situações, de circunstâncias que funcionaram, que deram certo, para que pudéssemos estar aqui nesta manhã, Senhor. Seja coisas no corpo, no físico, como na alma e nas coisas do dia a dia, Senhor. Uma internet, a igreja aberta, o carro que funciona, né? Tantas bênçãos, meu Pai, que muitas vezes nós passamos batido, né? E não nos damos conta de que a nossa saúde está em dia, nossa cognição, né? Tudo está caminhando de uma forma para que nós possamos crescer, meu Pai. Porque sem crescimento não tem progresso, se não tem progresso, não tem alegria. Então eu te peço, Senhor amado, que o Senhor abençoe essas 25 horas de orações, que o Senhor possa ouvir o nosso povo, responder o nosso povo, Senhor, e abençoar tudo o que nós precisamos fazer neste dia, Senhor. Abençoa os pais, abençoa os filhos, abençoa os cônjuges, abençoa, meu Pai, quem está indo para o trabalho, abençoa quem está indo para a faculdade, abençoa quem está indo para a escola, abençoa, meu Pai, quem ficará em casa, que tem esse privilégio, Senhor, de, né, cuidar do lar, cuidar da família, que o Senhor possa sustentar o nosso povo em tudo o que fizerem, em nome de Jesus. Derrama sabedoria, derrama da graça que nós precisamos, derrama da unção que nós precisamos para este dia, Senhor. Porque a sua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então que nessa manhã, meu Pai querido, que o Senhor possa derramar uma graça sobre as nossas vidas, nos ajudando em tudo o que temos que fazer, meu Pai. Eu peço a tua bênção, peço a tua graça sobre cada um de nós. Abençoa o nosso povo, Senhor, abençoa cada um desses que está saindo de viagem para vir para cá, para a nossa abençoada inauguração, Senhor, da Igreja dos Estados Unidos, de Kissimmee. Que o Senhor possa fazer destes dias, meu Pai, dias poderosos, de bênçãos, de alegria,
de realização para o nosso povo. E que o Senhor prepare, Senhor, para que mais e mais pessoas possam ter esse privilégio, Senhor, de poder buscar o Senhor, de poder, mesmo até viajando, Senhor, poder ter uma igreja para poder congregar, para poder não se distrair, não se distanciar do Senhor. Que o Senhor prepare para o nosso povo, Senhor, tudo aquilo que eles têm desejado, tudo aquilo que eles têm colocado no coração, que agrada o Senhor, meu Pai, porque os planos nossos podem ser frustrados, mas os do Senhor não. Então, se nós estivermos alinhados à sua vontade, nós cremos no seu poder, nós cremos nas bênçãos, nós cremos nas curas, nós cremos nas portas abertas, nós cremos nas vitórias, meu Pai, em nome de Jesus. Então, que o Senhor prepare aí para que dia após dia nós possamos desfrutar, meu Pai, do melhor ano das nossas vidas até então. É isso que eu te peço. Tem misericórdia de nós por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que fizemos, falamos ou pensamos que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Abençoa, meu Pai, este dia, abençoa a nossa semana, nos dê força, saúde e graça para fazer tudo o que é necessário, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia de novo, pessoal, para quem talvez entrou depois. Que Deus abençoe muito a sua vida. É um prazer estar aqui, mais uma vez aqui começando esse projeto Casa Firme, tendo esse privilégio de estar aqui com você, começando o nosso dia na presença do Senhor, com uma palavra abençoada, porque tudo que vem de Deus é maravilhoso, né? Muitas vezes a gente pode até nem gostar muito, mas a gente entende que é sempre de Deus e sempre para o nosso crescimento. Ok? E uma palavra muito importante, que eu considero de muito atual, muito abrangente, né? É a passagem de Juízes 9. Eu sempre gosto de citar essa passagem de Juízes 9, a partir do 7, que é a famosa parábola de Jotão, né? Que diz assim: quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles. Então preste atenção, meus queridos, talvez você conheça, talvez alguns não tenham ouvido sobre essa parábola. É muito interessante. Gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. E disseram à oliveira. O que a oliveira dá? Azeite. Azeite é unção. Simboliza unção na palavra, né? Foram até a oliveira, foram até a árvore da unção. E disseram: seja nosso rei. A gente precisa de alguém para nos dirigir, nos direcionar, então seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então, a unção disse não. Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei, né? Um alimento físico. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, o vinho, né? A alegria, que é o vinho novo, né? Que a gente está falando. Venha ser o nosso rei.
A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Então veja que nenhuma das árvores nobres quis abrir mão de nada. Ninguém quis abrir mão do seu conforto e do seu status. Lembra que a palavra diz sobre Jesus que ele não achou que era vantagem ser igual a Deus, mas humilhou-se até a mais baixa posição. Mas para depois o Pai exaltá-lo à mais alta posição. Então todo aquele que se considera muito, ou não quer ceder nada, ou não quer abrir mão de nada, esse daí não vive as vitórias, não vive as bênçãos. Deus não pode usar essas pessoas, Deus não pode exaltar essas pessoas, porque na cabeça dela, ela já é muito exaltada. Aqui as árvores, elas não tinham, porque toda árvore você vê que ela é uma doadora, né? Toda árvore ela entrega, né? Ela frutifica e ela abençoa outros, porque nenhuma árvore come do seu fruto, mas ela abençoa outros. Então toda árvore é generosa. Uma árvore boa é uma árvore generosa. Mas veja aqui que quem poderia ser generoso, quem poderia guiar com valores e princípios, não quis. Mas o mundo não fica sem alguém ocupar os lugares. Não existe vácuo, né? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O que um espinheiro pode favorecer ou fornecer a qualquer pessoa, além de espinhos? Mas, como ninguém quis, ninguém se posicionou. Pode ser você, né, espinheiro? Vamos lá, né? O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Você já viu uma sombra do espinheiro? Sabe aquela árvore, aquela planta que às vezes tem do lado dos muros de uma casa, que tem muito no interior, né, que chama coroa de Cristo. Você já viu uma sombra nela? Você já viu uma folha nela? Não, folha tem, mas tem muito, muito espinho. Tanto que às vezes quando tem que fazer a poda lá, ela fica pingando uma seiva, né, que parece um leite, né, parece um líquido branco. Você nunca viu sombra daquilo lá. E mesmo que tivesse uma sombra, você não ia conseguir ficar perto. Venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, se não fizer o que eu estou mandando, se não fizer do meu jeito, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Olha só. O cedro do Líbano, você já ouviu, é uma das árvores mais maravilhosas que existem. Ela é enorme, ela é forte, ela é nobre, ela tem raízes profundas, ela tem uma altura espetacular, o formato dela é lindo, ela é incrível. Vai consumir até esse. Então muitas pessoas, pessoal, têm feito como as árvores nobres. Não tem cedido, não tem se submetido, não tem se colocado na posição de servo. E sabe o que acontece? Muitos têm tido que aceitar uma vida de espinhos. Então, quando eu não me posiciono, pessoal, eu não posso reclamar dos espinheiros. Porque se eu não me posiciono, o espinheiro se posiciona. Este é o preço, este é o custo da omissão. Pessoas que querem ser omissas, elas acabam passando por isso. Como não existe vácuo no mundo espiritual, não vai também existir vácuo na sua família. Não vai existir vácuo no seu trabalho. Não vai existir vácuo em lugar nenhum. Se você não se posicionar, alguém vai posicionar você.
Se você não ocupar o seu lugar na sua família, o amigo, o professor esquerdista, o influencer do YouTube, do TikTok, vai influenciar, vai ocupar um lugar na vida do seu filho, na vida das suas crianças, dos seus jovens. Como nós temos visto, as árvores nobres, os justos, cristãos, não quiseram se posicionar na política? Não tem problema. O espinheiro está sempre querendo ocupar a política. Ele está sempre querendo ocupar a posição que era para você ocupar. Ele está sempre querendo ocupar a posição de influência na sua casa. Ele está sempre disposto a agarrar as oportunidades. E esse é um dos maiores pecados que uma pessoa pode cometer. Mas como assim? A videira, a figueira, a oliveira não fizeram nada. Exatamente. Um dos maiores pecados que alguém pode cometer é o pecado da omissão. E você sabe muito bem onde isso tudo começou. Adão cometeu esse pecado. Por ele não ter se posicionado naquele momento com Eva, abriu-se um caminho, um precedente de destruição, de pecado, de problemas para a humanidade. Porque quando a pessoa não se posiciona, ela perde força. Ela se torna uma pessoa fraca de caráter, pequena internamente, insegura. Por quê? Porque ela não tem a força que é necessária. Ela não trabalha para ter aquela força. Então, um monte de pessoas que não se posicionam, não se alimentam da coisa certa, porque do que você se alimenta define a sua vida. O que te alimenta é o que te define. Se eu me alimento só de porcarias, se eu me alimento só de más notícias, de situações, que força que eu vou ter? Tem muitas pessoas que não suportam a pressão de um desejo. Não suportam a pressão de não ver uma fotografia. Então veja o nível de pequeneza, assim, de fragilidade, de caráter, de fé, de domínio próprio que hoje em dia a maioria das pessoas tem. Então uma foto que mandam para ela não resiste, não enxerga, não olhar. Um desejo que ela sente errado, ela não consegue se controlar. Então, daquilo que eu me alimento mostra se eu serei escravo ou se eu serei livre. Então, se eu me alimento, como diz a palavra, o sujo suje-se ainda mais, e o limpo, o santo se santifique, se limpe ainda mais. A palavra diz, sejam santos porque eu sou santo. A palavra diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, muitas vezes as pessoas não estão vivendo uma vida poderosa porque elas não buscam santidade. Logo, ela não vê a Deus, ela não vê as obras de Deus, ela não desfruta das bênçãos de Deus. Então, ela tem sido escrava. Então, é o que nós temos que entender, que nós temos que trazer para a nossa vida. O esforço da palavra de Deus, ela não é para a minha salvação, mas ela é para a minha santificação. Guarda muito bem isso. Até peço que o pessoal da live aí coloca aí para marcar, para as pessoas guardarem. O esforço da palavra não é para a minha salvação, mas é para a minha santificação. O que a gente falou? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se eu for santo,
então eu sou salvo. Então a palavra não vem para me salvar, ela vem para me santificar. Guarda isso, pessoal. Se eu for santo, então eu serei salvo. Mas eu nunca serei salvo sem ser santo. Está aí acompanhando? O Senhor nos chama de santos. O Senhor nos chama de justos. Mas Ele não nos chama de perfeitos. Aí que está a questão. Ser santo não quer dizer que eu sou perfeito, mas o Senhor está olhando um coração perfeito. Um coração que quer agradar, porque nós não somos salvos pelas nossas atitudes, pelas nossas obras. A palavra é muito clara, não é uma interpretação, está escrito assim. Que nós somos salvos pela graça, somos salvos pela fé e não pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Jesus já falou, bom é somente Deus, ninguém é bom. E por que o Senhor faz assim? Para que a gente não ache que somos nós. Eu não sou bom, Deus é bom. E por Ele ser bom, Ele me ajuda, Ele me dá graça para fazer o que é necessário. Então eu não estou aqui fazendo, ou eu vou para o céu porque eu errei menos do que você, ou você vai para o céu porque você errou menos do que eu. Não, está todo mundo no mesmo barco. A diferença é quem está buscando a santificação. Porque, como eu falei, se eu for santo, eu serei salvo, mas eu nunca serei salvo sem ser santo. Então é um ponto fundamental. Essa santidade ao Senhor, essa mente que tem entendido o que deve fazer, ele tem feito. Essas árvores aqui, os representantes, né, do caráter, os representantes da unção, os representantes da alegria, da nobreza, não quiseram se posicionar. Não quiseram a santidade. Estavam focados nos seus prazeres. Eu vou renunciar à minha vida para fazer isso? Não. Aí no final, o espinheiro queimou a oliveira, queimou a videira e queimou a figueira. Queimou, subjugou. Porque quem não se posiciona é posicionado pelo ímpio. Se eu não me posiciono diante do diabo, o diabo vai me posicionar então. Se eu não faço a minha parte, alguém vai fazer a parte dele. Olha aqui em Ezequiel 37, 1-5. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale. Veja, o Espírito levou o homem de Deus aqui, para observar uma situação. Ossos que estavam espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi, Senhor, soberano, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam, olha só pessoal, eu pulei para o 11 aqui, olha que interessante. Primeiro o homem de Deus falou, o Deus mandou o homem de Deus profetizar sobre aquelas situações. Lembra que a gente está falando aqui de santidade e de posicionamento, certo? Aí eu pulo para o 11. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. O povo de Israel está seco. Como assim? É o povo de Deus, é o povo que conhece a palavra, é o povo que tem esse Deus todo-poderoso. Pois é, mas eles estão sequíssimos. Estes ossos representam o povo. Eles dizem, olha só o que o povo vivia falando, todo dia. Tornamo-nos ossos velhos e secos,
Não há mais esperança. Nossa nação acabou. O que o homem de Deus estava fazendo agora há pouco? Profetizando vida, profetizando restauração, profetizando vitória, profetizando a mudança daquela situação. Mas o que o povo fazia todo dia? A nossa vida acabou, nossa nação acabou, não tem esperança. Então nós vemos aqui um posicionamento autodestrutivo. Ao invés de haver um posicionamento construtivo, as pessoas muitas vezes estão se posicionando para a sua própria destruição. Então o Senhor falou, profetize, e ele foi lá, profetizou vida. Por quê? Porque as palavras, você sabe muito bem, as palavras da boca saem a vida e a morte. As palavras têm um poder de santidade, de trazer santificação para a minha vida, como as palavras têm o poder de trazer maldição para a minha vida. O povo falou aqui, Deus mandou o homem profetizar vida e restauração, mas o povo vivia falando que eles eram secos e sem esperança. Ou seja, adianta falar que eu tenho promessa? Adianta falar que Deus é o Deus do ouro e da prata, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que me prometeu uma vida plena e abundante, se eu continuo me sabotando? Se eu continuo não me posicionando como as árvores da parábola de Jotão? Então, se eu não me posiciono como homem de Deus, se eu não me posiciono como autoridade, se eu não me posiciono como um sacerdote, se eu não me posiciono como uma pessoa de esperança, eu vou ser posicionado pelo diabo, pelas notícias, pelas enfermidades, pelas notícias financeiras, pelos problemas familiares. Ou seja, eu vou viver na omissão. O diabo está jogando a seta, o diabo está lutando, o diabo está atacando. É claro, esse é o papel dele. Mas eu posso resistir. Então analisa, olha para você agora. Como é que você fala como é que você fala da sua casa? Como é que você fala da sua família? Como é que você fala do seu filho? Como que você fala do seu cônjuge? Como você fala da sua empresa? Como que você fala? Essa mulher não muda. Esse homem aqui só me dá trabalho, meu Deus do céu. Esse menino aqui não tem jeito. Essa empresa aqui não sai do lugar. Isso daqui só tem gente má, só tem gente ruim. Esse lugar aqui não presta. Esse país não tem jeito. Falar mal do país vai melhorar o país, pessoal? Não vai, vai piorar. É duro, é assim que a gente mostra que a gente é crente, não é? A gente é orientado até a abençoar. A palavra diz para não falem mal dos seus governantes. Você imagina, olha a dificuldade que a gente tem. Olha como tem que ter muita fé, como precisa ser crente realmente. Tem que abençoar o governo, tem que abençoar, porque é igual o Senhor falou para quando o povo foi para a Babilônia. Agora vocês estão nessa. Agora vocês vão ficar aí um tempo. Então é bom vocês não ficarem amaldiçoando a Babilônia, não amaldiçoam Nabucodonosor, abençoa ele, viu? Abençoa ele, abençoa a Babilônia aí, porque vocês vão ficar aí. Vocês vão precisar de bênção. Então ora para Deus abrir portas, ora para Deus fazer a diferença entre o justo e o ímpio, ora para casem-se, tenham filhos, abram a empresa, ou seja, façam a vida de vocês. Então, meus queridos, tem muita coisa que a gente está fazendo sem consciência. Então são vícios de linguagem, são vícios de pensamento, são atitudes que nós precisamos mudar imediatamente. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá um batismo de consciência. Me dá um batismo de consciência, me dá visão, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, me ajuda, abre a minha mente, me dá foco, Senhor. Ou seja, eu tenho que pedir, eu tenho que declarar isso.
E a partir do momento que eu vou me posicionando, que eu vou me santificando, os resultados na minha vida vão sendo mudados, vão acontecendo. Eu peço que você preste muita atenção nessa passagem que eu vou ler agora. E que você reflita nessa mensagem, talvez de uma forma que você nunca parou para pensar. Marcos 16. Essa palavra talvez seja uma das mais chocantes se a gente parar realmente para pensar. Do nosso nível de crescimento, o nosso nível de fé, o nosso nível de posicionamento espiritual na vida. Marcos 16, 17 e 18, olha só. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Eu vou ler de novo. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Estes sinais não estão escritos aqui, ó. Estes sinais acompanharão todos os apóstolos e os discípulos. Está dito que estes sinais acompanharão os que crerem. Você crê em Jesus? Você crê mesmo? Então, quais os sinais que têm acompanhado a sua vida? Quais os sinais têm acompanhado você? Você crê em Jesus mesmo? Então prova. Prova. Você expulsa demônios, você fala novas línguas, você pega em serpentes, você está de uma situação que, se tentarem fazer mal contra você, não vai fazer mal nenhum. Você impõe a mão sobre os doentes e estes ficam curados. Presta atenção nisso, pessoal. Há sinais na sua vida? Do poder do Senhor na sua vida? Presta atenção. Expulsar demônios, fazer milagres, ser cheio do Espírito Santo, são sinais de que eu creio em Jesus. Veja a seriedade disso. Veja a seriedade dessa palavra, dita por Jesus. Então agora você traz para a sua vida. E quando você para e analisa, talvez, a gente esteja a anos-luz desse patamar. Às vezes a nossa fé ainda é uma fé morna, é uma fé passiva, é uma fé acomodada, onde eu ainda tenho medo de diagnósticos, eu tenho medo de pessoas, eu tenho medo do amanhã, eu tenho medo de morrer. Um crente não pode ter medo de morrer, porque se ele tem certeza da salvação, ele não tem medo de nada. É igual Paulo fala, né? Viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Então eu vivo para Cristo, e quando eu morrer, eu viverei eternamente com Cristo. Então, de qualquer jeito, eu estou sempre vivo. Não é verdade? Então, se eu tenho medo do diabo, já tem uma situação muito estranha aqui. Se eu sou uma pessoa morna, é uma situação complicada também. Se eu tenho medo das coisas, se eu vivo aceitando problemas, doenças, circunstâncias, palavras, sentenças contra a minha vida, então que fé é essa? Porque estes sinais acompanharão os que crerem em Jesus. E quando nós usamos o nome do Senhor e cremos nesse nome poderoso, aí sim nós
expulsamos demônios, somos cheios de Deus, conseguimos vencer os inimigos, mas somente para os que crerem. Os que creem, são aqueles que vivem pela fé, que buscam a santidade, que têm se posicionado, que não têm negligenciado a palavra, que não têm feito ao seu próprio modo, que não têm agido de uma forma negligente, egoísta, buscando só seus próprios interesses, mas fazendo o que é necessário. Então, meus queridos, segundo Jesus, segundo Cristo, expulsar demônios, falar em línguas, impor a mão sobre os doentes e esses serem curados, são sinais básicos, sinais óbvios de alguém que se chama cristão. Olha só. A gente precisa analisar isso com muita seriedade. Estes sinais aqui que eu li para você de Marcos 16, 17, 18, estes sinais são sinais básicos, são sinais óbvios, elementares, de alguém que se chama cristão. Então, se eu sou cristão, eu preciso mostrar esses sinais, porque esses sinais acompanham aquele que crê. Então, se eu creio, eu luto contra as doenças, eu luto contra as ameaças, eu luto contra tudo aquilo que eu sei que está errado, tudo aquilo que o diabo tem lutado para me fazer acreditar, mas eu tenho me posicionado. E quando eu me posiciono, eu ocupo um lugar. Mas se eu não me posiciono, alguém vai ocupar o meu lugar. Então, aí que está a diferença. Olha só aqui em Isaías 61, 7. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria sem fim. Então a palavra está falando o quê? Que em lugar de vergonha, em lugar de ter passado humilhação, o Senhor vai levantar essas pessoas. O Senhor vai levantar você. Quando você passou por situações, enfrentou situações, problemas, vergonha, o Senhor vai levantar com uma porção. O que você passou de vergonha, você vai ter o dobro de honra. O que você passou de humilhação, você vai ter o dobro de exaltação. E terá alegria sem fim. Então, o que isso mostra, pessoal? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser uma muralha. Nós precisamos ser pessoas poderosas, assumindo o nosso papel, assumindo o nosso papel de santidade, a nossa identidade de santidade. Neemias decidiu ser uma muralha diante daquele caos, diante daquela humilhação que o povo vivia. Então, quanta desgraça, né? Quantos problemas, quantas situações nós já passamos e vencemos. Quantas doenças, misérias financeiras, misérias internas, sentimentos malignos, falta de caráter, malandragem, depressão. Quanta coisa que você já não venceu. Ou seja, Deus mostrou para você que você pode. Que quando você se posiciona, as coisas acontecem de uma forma diferente. Era para eu ser um doente, ser um inválido, ser um mutilado, não ter família, não ter inteligência, mas alguém decidiu ocupar um lugar, uma brecha. Não decidiu que o espinheiro ocuparia o lugar. Então aí que está. E tudo isso que nós estamos falando vem através de uma situação, através da santidade. Quando eu busco essa santidade, eu sei me posicionar.
eu fico com a vontade de Deus. E aí, quando eu me posiciono com essa postura, perseguindo a santidade, eu atraio essa dupla honra. Eu saio do lugar da vergonha. Eu saio do lugar da humilhação. E eu me coloco, porque eu me posicionei em um lugar de dupla honra. Então eu decido ser uma muralha. Eu decido ser um canal de bênção na vida das pessoas. Eu decido ser um canal de força. E santidade começa onde, pessoal? Na cabeça. Lembra daquela passagem em que o sacerdote fazia o turbante e no turbante dele tinha uma medalha de ouro escrito: santidade ao Senhor. Consagrada ao Senhor, ou seja, a santidade começa na cabeça, daquilo que você pensa, porque é o que você pensa vai refletir naquilo que você sente, e aquilo que você sente vai refletir naquilo que você fala, e aquilo que você fala vai refletir naquilo que você faz. Então a santidade começa na minha cabeça. Santidade ao Senhor. E como é que Deus lida com a santidade? Com relacionamento. Quanto mais santidade eu tenho, mais santidade eu busco, mais proximidade eu estou buscando de Deus. Então eu estou buscando essa proximidade. Então eu sou uma restauração, você é uma restauração, e nós temos que tomar a decisão. Eu vou levar essa restauração para outras pessoas também. Através de Jesus, eu levo essa restauração para outras pessoas. Eu levo para a empresa, para o mundo, para a minha família, para os meus parentes, familiares. Eu faço a minha parte, eu me levanto. Eu me levanto e me posiciono de uma forma diferenciada. Eu busco essa santidade. Porque com a santidade eu sou salvo. Mas eu não sou salvo sem santidade. E a santidade vem desse posicionamento. Posicionamento de fé, posicionamento de mente, posicionamento das palavras que eu lanço. Veja que nós falamos de várias coisas aqui. Falamos de posicionamento, falamos de palavras, falamos de atitudes, de sinais, né, que acompanham a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que se chama cristã, né? Ela expulsa demônios, ela tem relacionamento com Deus, ela não tem medo da morte, ou seja, ela é uma pessoa de coragem, ela é uma pessoa de postura, ela é uma pessoa de decisão. Então vamos tomar essas decisões, meus queridos. Vamos trabalhar por isso. Vamos perseguir essa santidade. Santidade ao Senhor. Santidade começa na mente. Então, será que tem áreas da sua vida que você não tem ocupado o seu lugar? E se você não tem ocupado o seu lugar, alguém está ocupando esse lugar. Então chegou a hora de você se levantar, de você tomar decisões de verdade. Eu não posso reclamar dos espinhos da minha vida se eu estou deixando o espinheiro governar a minha vida. Não reclama de espinhos, não reclamo de uma vida espinhosa se eu estou deixando o diabo dirigir minha vida. Se eu estou deixando o medo dirigir a minha vida. Se eu estou deixando a carne dirigir a minha vida. Se eu estou deixando os padrões mundanos e malignos dirigirem a minha vida. Então eu não reclamo, eu não posso reclamar dos meus espinhos se eu tenho sido omisso, porque esse é o custo da omissão. O custo da omissão é esse. Olha o espinheiro aí dominando. Como é que as famílias chegaram onde estão nos dias de hoje? Porque não houve posicionamento. Como é que o nosso país chegou até essa condição lastimável? Porque não foram ocupados os lugares que era para ser para os justos, para os homens de Deus, para as mulheres de Deus. Então, o que a gente vai fazer?
Vai ficar aqui reclamando, vai ficar aqui falando mal dos outros, ou vamos fazer como Ezequiel? Profetiza. Profetiza e age diferente. Não age igual o povo que estava aqui não, quer ver? Ó? Vou só ler aqui rapidinho para você de novo. O povo aqui de Ezequiel. O povo vivia falando, né? Nos tornamos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. Nossa nação acabou. Não dá mais nada. O nosso país acabou. Não tem mais jeito. Não vai melhorar. Não vai acontecer. O Senhor está falando, profetiza. Profetiza a mudança, profetiza a vida. Na sua vida vai ter diferença. Profetiza, tira o olhar de fora, tira o olhar das coisas que estão acontecendo. Olha para Deus, homem de Deus, filho do homem. Esses ossos podem voltar a viver? Senhor, tu sabes. Então profetiza. Então o Senhor está falando, às vezes você olha para uma situação e você fala, eu não acho que isso pode mudar. Mas Deus está falando que pode, porque Ele não falou que dava, Ele falou, o Senhor sabe. O Senhor sabe se dá. Então, se o Senhor falou para profetizar, porque dá. Então, vou profetizar, vou abençoar, eu vou agir de uma forma diferente, eu vou buscar essa santidade. A santidade e a maldição começa também na minha boca. Começa na minha mente e vai para a minha boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, meus queridos, nós precisamos lutar. Nós precisamos agarrar as nossas oportunidades, agarrar a nossa vida, pegar a nossa vida, as rédeas da nossa vida, o volante da nossa vida. Nós precisamos pegar o controle, tomar o controle da nossa vida. Senão, o espinheiro vai dominar as nossas vidas. E aí dele não sai unção, não sai alimento, não sai alegria. Não sai azeitonas, não sai azeite, não sai figos, não sai vinho. Só sai fogo. Só sai fogo. Amém? Ore comigo. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor. Nós nos colocamos, meu Pai, diante do Senhor. E eu peço, Senhor amado, que cada um que está aqui comigo, Deus, que tenha tomado essa decisão, meu Pai, nesta manhã, nesta oportunidade, nesta quarta-feira, Senhor. A decisão de lutar as guerras certas, a decisão de perseverar, a decisão de ocupar o lugar que é dela, Senhor. Porque se eu não ocupo o meu lugar, alguém vai me posicionar, alguém vai ocupar este lugar. Então eu não posso aceitar, Senhor, ser guiado pelo espinheiro, porque dele não sai nada que presta. Dele não sai nada que presta. Eu te peço, Senhor, que o nosso povo, Senhor amado, que vem usar da boca, das palavras, das oportunidades para atrair poder para a sua vida. Derrama poder sobre a vida do nosso povo, Senhor. Eu declaro, Senhor amado, o poder do Teu Espírito sobre o nosso povo, em nome de Jesus. Porque o poder do Senhor, meu Deus, vem do Espírito Santo nas nossas vidas. E os sinais acompanham os que creem no Senhor. As pessoas que creem no Senhor são aquelas que têm o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo expulsa demônios, é curado, é liberto, é restaurado, é abençoado, é vencedor. Então eu declaro, meu Pai, a transformação, declaro vitórias, eu declaro as bênçãos sobre a vida do nosso povo em nome de Jesus. Eu declaro força, meu Pai, eu declaro unção e autoridade, eu declaro, meu Pai, que cada pessoa que está aqui recebendo essa palavra, essa mensagem, que ela venha se levantar, Senhor. Que ela não suporte mais um dia na vida dela ser guiada pelos espinheiros. Foi o que nós temos falado, meu Pai, esses dias. Em um dos cultos, a bispa disse que há uma estimativa de que nós vivemos cerca de 25 mil dias. Então, quantos milhares de dias talvez nós perdemos ocupados com bobagens, com sentimentos, com remoendo coisas? Porque um dia parece muito pouco.
Mas quando aquilo se torna um padrão, eu posso perder aí milhares de dias. Se eu já vivi 14 mil dias, quantos desses milhares de dias eu desprezei, desperdicei, joguei fora? Eu falei, vou deixar para amanhã. Depois eu vejo isso, depois eu penso nisso. E se passaram 1 ano, se passaram 5 anos, se passaram 10 anos, se passaram 20, 30 anos, ou até mais. Então eu te peço, Senhor, dá visão, meu Pai, ao nosso povo, para que nós não sejamos roubados, meu Pai, naquilo que é tão importante, que é a nossa vida, que é o nosso relacionamento com o Senhor, que é o nosso tempo. São coisas que não têm volta, Senhor. Então eu declaro, meu Pai, eu peço, eu profetizo, meu Pai, na vida do nosso povo, eu profetizo a força que nós precisamos, meu Pai. Que essa pessoa que está aqui, Senhor, que ela tome essa decisão. A vida é feita de decisões, que ela tome essa decisão. Que ela não apresente mais justificativas de medo, de nada disso, Senhor. Mas que ela tome as decisões sábias, equilibradas, corajosas, em nome de Jesus. Coloca o temor em cada coração, Senhor. Coloca o temor nos corações, para que cada pessoa que está aqui, Senhor, já tome essa decisão. Eu me posiciono agora na minha mente. Eu já agora tomei essa decisão de posicionar na minha mente. Eu me posicionarei na minha casa. Eu serei um canal de bênção, eu serei um canal de oração naquele lugar. Eu serei um canal de credibilidade e de respeito, eu serei uma muralha naquele lugar. Eu serei um alicerce profundo naquele lugar. Eu serei uma bênção naquele lugar. Eu serei como uma árvore frutífera. Mas não como essas árvores aqui, que foram egoístas, que não queriam abrir mão de nada. Não, Senhor. Nosso padrão é o Senhor. O Senhor não permaneceu, não ficou preso à posição de filho de Deus. Mas o Senhor se colocou na posição de servo, na posição de filho do homem. Por isso que o Senhor foi tão exaltado, porque você se rebaixou. O Senhor se rebaixou e o Pai o exaltou. Mas muitas vezes nós vemos pessoas como essas árvores, que querem ser exaltadas e estão se exaltando. E depois vem o espinheiro e queima tudo, estraga com tudo, porque ele não tem nada a oferecer, só tirar. Então, meu Deus, que nós temos essa cabeça, que nós temos essa postura, meu Pai, que nós venhamos a usar da nossa vida profetizando a vitória, profetizando as bênçãos, profetizando o crescimento, profetizando os milagres, meu Pai, em nome de Jesus. Que nós estejamos treinados, Senhor, treinados para viver uma grande vida. Que nós estejamos treinados, meu Deus, para a vitória. Que nós estejamos treinados, meu Pai, declarando as bênçãos, declarando as respostas, declarando as mudanças nas nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Eu declaro isso, Senhor. Eu declaro, meu Pai, que o nosso povo seja um povo poderoso. Porque o Senhor nos fez assim, Senhor. O Senhor nos fez poderosos. Mas quando nós não nos posicionamos, não agarramos as nossas chances, nós tomamos a decisão de viver uma vida muito pequena. Então eu declaro, Senhor, eu faço como Ezequiel. Nós profetizamos, meu Pai, profetizamos cura, declara cura na sua vida, declara libertação na sua vida. Os sinais, estes sinais acompanharão os que crerem. Então creia. Creia, não esteja vendo isso, lendo isso e passando batido. Não, isso é muito sério. Se eu creio em Jesus, a minha vida tem que ser uma explosão. Então eu tenho o Espírito Santo, eu expulso demônios, eu tenho força, eu tenho coragem, eu tenho determinação, eu tenho uma atitude correta, eu tenho uma ousadia. Ou seja,
A minha postura é diferenciada. Então eu declaro, meu Pai, nós profetizamos em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos curas, meu Pai, nós profetizamos portas abertas, Senhor. Eu declaro, abra portas para o nosso povo, Senhor. Eu declaro, leva a cura, meu Pai, vitória, testemunhos poderosos, meu Pai, em nome de Jesus para o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, famílias abençoadas, eu declaro casamentos abençoados, Senhor. Eu abençoo, meu Pai, cada cônjuge. Eu abençoo, Senhor, esse cônjuge que até hoje, Senhor, sempre foi um homem, uma mulher difíceis, mas que ela terá, meu Pai, atitude diferente agora. Que o Espírito Santo vá até aquela pessoa, meu Pai, e toque naquele coração, naquele filho, naquele marido ou naquela esposa, para que eles possam ter a atitude certa, para que elas possam, meu Pai, atrair as bênçãos e as vitórias, não mais serem autossabotadoras. Que a maioria das pessoas, infelizmente, tem tudo para vencer, mas são autossabotadoras. Então eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, restauração financeira. Eu declaro portas abertas, Senhor. Nós profetizamos vitória para o nosso povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, meu Pai, que o povo do Ministério Mudança de Vida sempre será o povo mais próspero, mais abençoado, mais feliz, mais realizado, mais corajoso da face da terra. Em nome de Jesus, Senhor, que onde estiver essa pessoa, que ali haja uma mudança, ali haja um ponto de luz, meu Pai, que ali haja transformação, porque, Senhor, ela tem crido, ela tem se posicionado, e quem crê vive milagres, meu Pai. Quem crê se posiciona. Quem crê não fica deixando o espinheiro mandar nela, direcionar ela, não, ela sabe o que ela precisa fazer, ela faz. Ela não precisa de alguém que fica lá oprimindo, fazendo, dizendo isso ou aquilo. Não, ela sabe, ela se posiciona, ela crê. Então coloca o temor em cada coração, Senhor, para que nós possamos atrair o seu favor sobre as nossas vidas. Abençoa o nosso povo, Senhor. Eu declaro um dia poderoso, eu declaro uma semana abençoada. Eu declaro que tudo que essa pessoa tiver que fazer, que o Senhor derrame da graça e do favor sobre a vida dela. Coloca a sua mão, Senhor. Coloca a sua mão em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a mudança dessa realidade, Senhor. Aquilo que ela precisa de respostas, meu Pai, eu declaro os milagres, meu Pai, eu declaro os sinais do Senhor acontecendo e se materializando na vida dela, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, vitórias e conquistas na vida dela, que ela viva milagres, meu Pai, que o nosso povo viva grandes e poderosos testemunhos, que o nosso povo seja santo, meu Pai, para que seja salvo. Que o nosso povo seja santo, meu Pai, para que atraia o favor do Senhor para as nossas vidas. Eu te peço. Abençoa cada um, meu Pai, que está aqui comigo. Eu peço um dia poderoso, um dia de vitórias para o nosso povo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Fala profundamente em cada coração. Abençoa, meu Pai, em tudo que ela tem que fazer. Que as decisões que ela tiver que tomar, Senhor, sejam decisões corajosas. Corajosas, meu Pai. Porque o Senhor quer um povo corajoso. O Senhor quer um povo ousado, um povo feliz, um povo valente. Então eu declaro vitórias, meu Pai, declaro bênçãos para o nosso povo. E acima de tudo, eu declaro que o nosso povo atraia esse favor para a vida dela. É o que eu te peço e desde já nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus querido, nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, amém. E amém, graças a Deus.